A gente segue falando sobre economia porque o Produto Interno Bruto no Brasil cresceu acima das projeções do mercado no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, o PIB subiu 1,9% nesse período. Para entender o que contribuiu para esse resultado e como ele impacta no mercado, conversamos agora com Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sarinvest. Bem-vindo, Marco. Boa noite. Só confira se o seu microfone está aberto, por gentileza, Marco, que eu não estou conseguindo te ouvir. Agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Vamos lá então, Marco. Já trouxe o primeiro assunto sobre o qual eu vou te questionar, esse resultado do PIB do primeiro trimestre, né? De 1,9%, que veio acima das expectativas do mercado, segundo esse levantamento do IBGE. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, chegou a falar sobre isso, festejou o resultado, embora tenha dito que não é algo muito inédito para o governo, que prevê um crescimento para esse ano de 2% do PIB, mas pediu cautela, porque, segundo ele, esse dado veio assim tão positivo nesse período por causa do bom desempenho do agronegócio. Queria uma análise sua sobre esse resultado e como isso impacta a nossa economia. Bom, primeiro a gente precisa entender que foi um número, sim, um número forte, um número acima das projeções e um número que a gente precisa comemorar, um número que precisa ser comemorado. Agora, não são só boas notícias, né? Como o próprio ministro ressaltou, a grande força do agronegócio, crescendo mais de 20% nesse trimestre, fez com que nosso PIB crescesse quase de 2%. Mas qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que a gente não vai ter mais o agronegócio sustentando o nosso crescimento ao longo do segundo, terceiro, quarto trimestre. Isso são efeitos que a gente chama sazonais, né? Então, a gente teve um preço muito forte das commodities e também um volume muito forte. O lado ruim, o lado negativo desse PIB é que o consumo das famílias, que é uma parcela importante do PIB, continua muito fraco e também, principalmente, os investimentos, aquilo que a gente chama formação bruta do capital fixo, ou seja, principalmente aquelas máquinas, bens industriais, o PIB da indústria continua muito fraco. Então, essa sinalização, o bom da história é que a gente tem, de um lado, revisões para cima das expectativas para o ano, como o próprio Ministério da Fazenda. O lado também positivo é que agora abre espaço para o Banco Central acelerar ou começar a queda de juros, porque a gente vê as famílias ainda consumindo muito pouco, né, os salários ainda muito fracos. Ainda o agronegócio, a gente pode dizer que foi o mocinho em outro resultado que foi divulgado nesta quinta-feira, superávit na balança comercial brasileira em maio. O valor desse superávit, considerado recorde, foi de quase 11,5 bilhões de reais. Em maio, segundo esse levantamento, nós exportamos 11,6% a mais e importamos 12,1% a menos, daí esse resultado tão positivo. E me parece, olhando superficialmente, Marco, que o agronegócio também teve um peso extremamente importante e significativo para esse resultado. Com certeza, o agronegócio, apesar de não ser tão representativo assim no nosso PIB, né, lógico que é super importante, mas o nosso PIB ele é muito feito de serviços, né, principalmente. Mas quando a gente fala tanto do PIB como na nossa balança comercial, a gente tem que agradecer, acordar todo dia. Nós somos abençoados, a gente continua fornecendo alimentos para o mundo e o mundo continua precisando do Brasil. Então, de um lado, a gente exporta muito, principalmente bens agrícolas, né, bens primários, e importa muito pouco, né? Ou seja, a nossa produção industrial, o nosso crescimento de longo prazo ainda continua muito fraco. Então, essa é a preocupação, o quão sustentável é esse PIB. É lógico que esse ano de 2023 está garantido, né? Está todo mundo revisando, os economistas estão revisando, nós estamos revisando para cima, 2% vai ficar conservador. Agora, quão sustentável é esse crescimento para o longo prazo? Ninguém está revisando, por exemplo, o crescimento econômico para o ano de 2024. Agora, Marco, esses dois primeiros levantamentos que eu citei e te questionei sobre eles e enfatizei o papel do agronegócio, obviamente que para as empresas ligadas ao setor é uma notícia maravilhosa, são resultados maravilhosos. Mas e pensando em sociedade, pensando em país, pensando em nós, brasileiros como um todo, isso traz algo de prático, positivo na economia, de forma que nós possamos sentir os benefícios disso também?
ou fica mais para o setor essas vantagens? Bom, a gente consegue ver que as cidades, os estados, principalmente o interior do Brasil, que é mais ligado à cadeia do agronegócio, eles estão indo muito bem, né? Principalmente alguns estados, particularmente do Sudeste e do Sul do país, que tem uma participação muito grande do agronegócio. A gente consegue ver como o PIB tem aumentado, o PIB per capita, e também diminuído a desigualdade social. Aqueles estados ou aquelas cidades que têm a menor participação, ou maior participação em indústrias, por exemplo, isso sim é ainda bastante preocupante. Então é muito benéfico, né, muito importante, mas o que a gente precisa trazer é maior competitividade, tanto nos serviços como na nossa indústria, e essa é a nossa preocupação sempre de longo prazo. O arcabouço, né, fiscal é super importante para trazer essa credibilidade, né, mas é importante também a gente entender o quão de benefício a gente vai ser competitivo no longo prazo no Brasil, né? Então essa preocupação, o agro tem os seus benefícios, lógico que a gente depende de clima, de outros fatores que a gente não tem tanto controle assim, a gente sabe também que fizemos diversos investimentos por décadas aqui no Brasil e o resultado começa a aparecer também, não só na sua produção, o volume produzido, mas também a gente é muito competitivo no agronegócio. Conversamos com Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, a respeito dessas notícias na área da economia nesta quinta-feira. Obrigada pelas informações, Marco. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Lívia. Boa noite a todos.